Graça e paz. Meu nome é Wesley Rocha Tenório, eu sou casado com a Priscila, sou pai da Jude, da Radija e da Samira. Nós somos uma família missionária, eu faço parte da organização Jocum, Jovens com uma Missão, sou missionário de tempo integral há 21 anos. Esse mês que vem agora completo 21 anos e tenho atuado em algumas situações de catástrofe. Então, já participei no resgate e no relief, que são cuidados com vítimas de catástrofe por algumas partes do mundo. E nós estávamos morando agora em Maricá, na região dos Lagos, próximo a Niterói, e nós acabamos de voltar para São José dos Campos, e aconteceu a situação em Petrópolis, e aí eu me envolvi a convite da irmã Lidiane. Nós somos membros da PIBAN, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Maricá, liderada pelo pastor José Cândido, mas nós estamos voltando para a Igreja IBAGE, que é a Igreja Batista no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Foi uma das igrejas que arrecadou os mantimentos aqui para Petrópolis, nessa campanha liderada pela irmã Lidiane e algumas de suas amigas. Eu não quero me estender muito, mas ontem eu estou envolvido nas arrecadações já há 3 dias, né, mas contando com ontem. Mas as arrecadações dos 2 caminhões foram levantadas em 2 dias. A irmã Lidiane comentou que quando foi tocada pelo Espírito de Deus para socorrer, né, a cidade que tanto ama e as pessoas que tanto ama, ela acreditava que viria apenas uma caminhonete, no máximo 2 caminhonetes de doações. Então ela se reuniu com algumas amigas, conversou, começou aquela mobilização, recebeu o apoio de alguns amigos e ontem, apenas em 2 dias, foram levantados 2 caminhões de doações e ela ainda continua essa campanha até sexta-feira que vem. Então, com certeza, o Senhor há de mover corações e mais ajuda há de chegar até Petrópolis. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, a partir do capítulo 3, versículo 23. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Diz assim o texto: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José, filho de Eli. Eli era filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melque, Melque filho de Janai, Janai filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, Naum era filho de Esli, Esli era filho de Nagai, Nagai filho de Matate, Matate filho de Matatias, Matatias filho de Shimei, Shimei filho de Joseque, Joseque filho de Jodã, Jodã filho de Joanã, Joanã filho de Ressa, Ressa filho de Zorobabel, Zorobabel filho de Salatiel, Salatiel filho de Neri, Neri filho de Melque, Melque filho de Adi, Adi filho de Cozã, Cozã filho de Elmadã, Elmadã filho de Er filho de Josué, Josué era filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, Jorim filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Shimeão, Shimeão filho de Jodá, Jodá filho de José, José filho de Jonã, Jonã filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená era filho de Matatá, Matatá filho de Natã, Natã filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, Boaz filho de Salmão, Salmão filho de Naasson, Naasson era filho de Aminadab, Aminadab era filho de Admin, Admin filho de
Arni, filho de Esron, Esron, filho de Pérez, Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, Abraão, filho de Terá, Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, Faleque era filho de Eber, Eber, filho de Shalá, Shalá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxad, Arfaxad era filho de Sem, Sem, filho de Noé, Noé era filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque era filho de Jered, Jered, filho de Malalael, Malalael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão, filho de Deus. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em meio a essa calamidade que a cidade está passando. O Senhor está estendendo a tua mão de graça, Senhor, e o Senhor tem usado a tua igreja. Pai, eu te louvo por tudo que esta igreja e as outras igrejas têm se levantado para fazer e socorrer a população desta cidade. Que o Senhor continue derramando de graça, Senhor Deus, sobre toda a liderança da primeira igreja batista de Petrópolis. Senhor Deus, que o Senhor continue derramando, Pai, de sabedoria para eles continuarem com essa batalha para socorrer os necessitados. Pai, eu oro para que agora a Tua palavra fale aos nossos corações pelo mover e agir do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e que nós oramos. Amém. Esse texto, para muitas pessoas, é aquele texto que você passa meio que corrido na Bíblia, né? Algumas pessoas estão lendo o texto bíblico e quando ela chega em uma genealogia, ela pula. Ela fala, não, é muito nome e muito nome difícil. Então ela pula essa parte e segue o texto. E por que eu estou lendo esse texto? Porque a genealogia de Jesus, ela nos apresenta uma genealogia completa, onde é um texto que diz que Adão era filho de Deus. E nós, como cristãos, nós cremos que a vida se originou em Deus. Em Deus. Então, a primeira palavra que eu quero dizer para você é que a sua vida, ela tem origem em Deus. A sua vida não é um simples acaso de um encontro de um homem com uma mulher. Não, a sua vida foi soprada por Deus. Essa genealogia, na verdade, nós deveríamos lê-la ao contrário, porque a história acontece ao contrário. Começa em Deus e vai até Jesus Cristo. Então eu quero dizer com esse primeiro texto a você que a sua vida, ela é originada em Deus. Deus soprou vida em você e você está vivo até o dia de hoje porque o Senhor permitiu isso. Porque o Senhor está soprando vida todos os dias nas minhas e nas suas narinas. E por isso você está de pé hoje. Nós não paramos muito para pensar por que eu estou vivo hoje. Enquanto estamos bem, enquanto estamos vivendo bem, nós não paramos para pensar e perguntamos para Deus, Deus, por que o Senhor me deu vida mais um dia hoje? Deus, por que o Senhor me deu todos esses anos de vida? Eu esse ano completo 49 anos de idade. Por que o Senhor me deu vida até agora? Genealogia também vai me ensinar que eu tenho apenas uma vida. Me foi dado um tempo de vida, de nascer, viver, mas um dia nós iremos morrer. E nós não sabemos esse dia. Por isso nós temos que viver intensamente em Cristo Jesus, porque nós não sabemos o dia em que esse privilégio nos será tirado. Nós não sabemos até que dia iremos viver, mas nós temos uma vida. E o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como é que têm sido os meus dias? As catástrofes nos levam a refletir de como eu tenho vivido a minha vida.
Como é que eu tenho gastado os meus dias? No que é que eu tenho investido os meus dias? No que é que eu tenho investido esse sopro de vida que o Senhor tem me dado todos os dias? Se nós pararmos para analisar cada pessoa da genealogia de Jesus, nós encontraremos histórias, algumas muito boas, algumas não tão boas, mas histórias de lutas, de sofrimento, personagens que sofreram, outros que não sofreram, outros que sofreram muito. Como é que eu tenho vivido os meus dias? Eu quero convidar você a percorrer a Bíblia comigo, agora no livro de João, capítulo 13, versículo 7. Então, Evangelho de João 13, 7. Nessa vida nós temos aflições, e as aflições nos levam a muitas reflexões. Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Essa resposta se dá quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, e então Pedro fala: não faça isso. Não, meu mestre não vai lavar os meus pés. Mas eu quero fazer uso dessa resposta de Jesus para esse momento em que estamos vivendo. Ano passado, para minha família, foi um ano terrível. Nós ainda estamos saindo de algumas dores. Ainda estamos saindo. Problemas familiares, mas ainda estamos saindo. Mas foi assim um tempo de muito choro, de muita dor. Em alguns momentos, tanto eu quanto outros membros da família chegamos a pensar: quando isso vai acabar? Por que nós estamos passando por isso? Uma dor intensa, uma dor de choro. Eram noites e noites de choro, sem sono e mais choro, sem sono e mais choro, e de clamor, de jejum, uma busca intensa para ter forças para passar pelas lutas que estávamos vivendo. E então eu quero fazer uso dessa resposta do Senhor. Nós não entendemos o que Ele está fazendo agora, mas algum dia nós entenderemos. Talvez você não entenda o que você está passando nesses dias, nesse começo de ano. Talvez você não tenha entendimento, você não tenha compreensão do que está acontecendo. Mas é nesse momento em que nós temos que aprender a descansar, a esperar e crer na soberania de um Deus Todo-Poderoso. É em meio às lutas e às dores que nós temos que aprender a descansar na soberania de Deus. Porque quando tudo vai bem, nós não questionamos a Deus. Como eu falei, quando a nossa vida, quando nós estamos vivendo bem, quando nós estamos cheios de saúde, lembra que eu falei, nós não paramos para pensar: mas por que eu estou vivendo hoje? Por que está tudo bem? Por que eu estou cheio de saúde hoje? Nós não paramos para refletir na vida quando tudo vai bem, mas quando estamos doentes, aí nós começamos a questionar: Senhor, por que isso? Senhor, me dê mais alguns anos de vida. Senhor, me ajuda, me cura. A mesma situação ocorre quando estamos passando por problemas. Nós somos tentados e levados pela nossa humanidade a questionar a soberania de Deus. Nós somos levados, muitas vezes, a abalar a nossa fé e perguntar: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor fez isso comigo? Muitas vezes não é o Senhor que está fazendo. Ele apenas permitiu que aquilo acontecesse. Mas na nossa humanidade nós buscamos culpados, nós buscamos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo. E muitas vezes nós levamos isso para Deus. Você não fica perguntando: Deus, por que eu fui promovido? Deus, por que o Senhor permitiu que eu fosse promovido? Deus, por que o Senhor permitiu que eu tivesse um aumento de salário? Deus, por que o Senhor permitiu que eu comprasse um carro novo? Nós não questionamos essas coisas. Nós não ficamos perguntando para Deus essas coisas, mas quando os dias maus batem à nossa porta, aí sim,
Quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos o que temos, aí sim nós somos levados pela nossa humanidade a questionarmos a soberania de Deus. Mas nós temos que permanecer firmes, porque muitas vezes o que estamos vivendo não tem culpados. Muitas vezes o que estamos passando, nós não venhamos a entender e nem ao menos compreender nesta vida. Algumas coisas que passamos, algumas perdas que temos, algumas dores profundas que vivemos, nós não iremos entender e compreender nesta vida. Não iremos entender, mas iremos passar por elas. Existem momentos que o pensamento maior em nossa mente é: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Eu já não vejo mais sentido em caminhar. Eu já não tenho mais fôlego, eu já não tenho mais forças. Porque você não entende nada do que está acontecendo, do que está se passando. Então você precisa guardar essa resposta de Cristo. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. E nesta vida passageira, nós temos que nos firmar em Cristo Jesus. Quero convidar você para ler mais um texto comigo, que está em 1 Coríntios 15, 19. Capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, 19. Que diz: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos dignos de pena. É porque não entendemos ainda a grandiosidade do plano de salvação que Deus nos proporcionou na cruz de Cristo. É porque nós ainda não mensuramos a grandeza da salvação em Cristo Jesus, que não se dá somente para esta vida. Nós passamos por momentos horríveis, terríveis, momentos de extrema dor nesta caminhada, mas a esperança em Cristo não se dá somente para esta vida. Eu tenho esperança de que algumas das lutas que eu vivo, e ainda vivo, como falei, ano passado foi um dos piores anos da minha vida. Ainda não se solucionaram todos os problemas, mas eu tenho esperança que alguns deles se findem. Mas a minha esperança em Cristo Jesus não se dá só para a solução desses problemas aqui, porque eu tenho plena consciência de que a minha vida nesta terra é passageira. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa mais idosa, nós olhamos para os cabelos brancos de uma pessoa, ou olhamos para uma pessoa enferma, e nós olhamos assim: esse vai antes de mim. Mas nós temos que entender que na vida não existe senha, não existe padrão para quem vai primeiro, para quem vai depois. Eu vi parentes enfermos, extremamente enfermos, doentes, superarem tudo aquilo e estarem vivos até hoje. Mas também vi parentes que estavam com plena saúde, terem sua vida tirada de uma forma repentina, inesperada. Porque nós não temos ciência de quando iremos findar a nossa vida. É interessante que quando jovens nós vivemos como se a vida
não tivesse fim. Cometemos alguns erros e brincamos de algumas coisas que estamos colocando a nossa vida ali em pleno risco, mas quando jovens, e muitos jovens, nós nem pensamos em que há possibilidade de morrermos. Quando mais velhos, passamos a pensar um pouco nisso. Mas não existe senha para quem vai, para quem fica. Por isso nós temos que ter a esperança em Cristo Jesus, não somente para esta vida, não somente para a solução dos nossos problemas aqui nesta terra, mas a nossa esperança se dá para a eternidade. A nossa esperança que foi firmada, que foi alcançada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, ela permanece viva até os dias de hoje e vai permanecer viva para todo sempre, porque é Cristo Jesus. Uma esperança que transcende esta vida, uma esperança que é a vida eterna, a esperança que nem mesmo a dor e a mais profunda dor pode ser arrancada do meu coração. Precisamos nos manter aquecidos no Espírito Santo de Deus. Precisamos nos manter aquecidos na busca da palavra. Precisamos nos manter aquecidos com uma vida de oração plena, para quando os dias maus baterem à nossa porta, a nossa esperança, Cristo Jesus, não ser arrancada de nós. Eu não sei o que você está passando, não faço ideia do que alguns de vocês estão passando, mas de uma coisa eu sei: aqueles que têm esperança em Cristo Jesus irão vencer. Aqueles que estão esperando no Senhor irão passar pelas mais profundas dores, mas irão suportá-las. Talvez não irão entendê-las, nem compreendê-las, mas estarão firmes na esperança de uma vida eterna, de gozo pleno, ao lado do Senhor, num lugar onde não há dor, num lugar onde não há morte, num lugar onde não há choro, num lugar onde não há catástrofes. Eu já trabalhei em 21 países como missionário. Já trabalhei em grandes catástrofes como o terremoto do Haiti, o terremoto do Nepal, as enchentes de 2010 no Rio de Janeiro. Já trabalhei lá em Brumadinho. Já trabalhei em algumas catástrofes e a dor é sempre a mesma, não importa o país, não importa a situação, a dor é dor em qualquer lugar do mundo. Dor é dor, mas em qualquer lugar do mundo, o nosso Deus também é Deus, e Ele é soberano. Então agarre-se nessa esperança do Senhor, agarre-se no Senhor, se encha do Espírito de Deus, se fortaleça na palavra, se fortaleça em oração, se fortaleça na comunhão com os irmãos. Nós estamos aqui e vocês não fazem ideia, nós escutamos daqui de cima a multidão que está trabalhando aqui no estacionamento. Confesso que em São José dos Campos eu não vi um grupo tão grande e tão unido como o que eu vi aqui ao chegar de noite com as doações. As pessoas já estavam cansadas, mas unidas na comunhão do corpo de Cristo Jesus, e essa comunhão alcançou, como o pastor testemunhou, outras pessoas que ainda não fazem parte do corpo, mas foram movidas por essa comunhão, por essa compaixão, e se uniram à igreja para socorrer aqueles que precisam. Eu quero fechar essa manhã lendo 2 Timóteo 4, 7 e 8. Somente os que estão em Cristo Jesus, passem pelas dores que passem pelas lutas que passem,
Somente os que estão em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo de Deus, um dia, em meio à dor, poderão terminar a sua carreira dizendo: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Na outra versão vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. Confesso que gosto mais dessa versão antiga. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas o versículo não termina aí. O versículo passa para o 8 e diz: e agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todo que com grande expectativa aguarda a sua vinda. Guarde o seu coração, irmão, nos dias maus. Se você não está entendendo, eu sei que é difícil, mas guarde o seu coração em Cristo Jesus. Peça consolo ao Espírito Santo de Deus, e Ele há de te socorrer. E se você ainda não tem vivido isso, você fala: Wesley, eu não consigo viver isso. Entregue sua vida hoje a Cristo Jesus. Diga onde você está, da forma que você está, diga: Jesus, eu quero esse consolo do Teu Espírito, eu quero essa esperança numa vida sem dor. Eu quero, Jesus, que você tome conta e dirija a minha vida, porque eu quero experimentar essa esperança que transcende essa vida, que nos dá dor, tristezas, mas eu quero esta vida em Cristo Jesus.